Olá a todos, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como trabalhar com dinâmica de tecidos e também como fazer animações simples utilizando quadros chaves aqui no Autodesk Maya 2018. Eu já havia modelado essa espada, uma modelagem bem simples mesmo, e também aqui um plano. Esse plano criei aqui utilizando o Polymodeling, simplesmente acrescentei mais divisões e depois utilizei aqui no menu de Modeling a opção aqui de Mesh, Triangulate, para que a malha ficasse com mais divisões sem ficar também muito pesado. Então a primeira coisa a fazer é aqui no menu principal, trocar aqui para FX, o objeto, no caso o plano aqui selecionado, vem aqui em Endcloth e cria um Endcloth. Pronto, agora ele já está como um tecido. Vou vir aqui no meu menu Window, Outliner, aqui o tecido e tenho também um Núcleos. Certo? Esse núcleus é interessante para que a gente possa configurar algumas coisas em relação à própria cena e à dinâmica. Então, com o núcleus aqui selecionado, eu vou clicar aqui no Attribute Editor e aqui na parte onde tem Ground Plane, eu vou marcar aqui a opção de Use Plane. Isso vai fazer com que ele entenda que mesmo que eu não tenha criado um objeto aqui para ser passivo, o próprio grid pode servir como referência para o chão. Então, vou clicar aqui no Play e como vocês podem ver, o tecido ele já cai e fica ali no chão. Vou dar um stop aqui e voltar para o quadro inicial. E também vou configurar aqui, por exemplo, aqui o tempo, vou colocar, por exemplo, aqui com 300 frames. E vou configurar a velocidade, clicando aqui no cantinho. E vou verificar, por exemplo, se o meu playback speed já está aqui em 24 fps vezes 1, que seria então a velocidade de tempo real. Vou fechar aqui a caixinha. Poderia salvar, se caso tivesse diferente essa configuração, simplesmente clicaria no botão Save. E para que o tecido não simplesmente caia no chão, eu posso acrescentar aqui alguns constraints para que eu possa trabalhar com esse tecido. Então, eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou escolher aqui a opção Vertex. Eu posso selecionar um ou mais desses vértices aqui, no caso eu vou selecionar aqui esses dois. Vou clicar aqui na opção End Constraint e vou criar então um Transform Constraint. Esse Transform Constraint vai ajudar a ter um ponto onde eu posso manipular o tecido através desses indicadores. Nesse caso agora, quando eu der o play novamente, você observa que o tecido não vai mais para o chão, ele fica preso naquele ponto. Eu deixei que o tecido ficasse mais natural, vou dar um stop aqui. E com o tecido já nesse estágio aqui, eu vou selecionar aqui o tecido, vou novamente aqui na opção de Field Solvers, vou vir aqui na opção Initial State e depois vou clicar aqui para setar essa maneira como o tecido já está, como o estado inicial. Então Set Initial State. Isso é útil justamente para que ele não fique toda a vida começando com um plano e só depois tenha a aparência do tecido. Eu poderia também, selecionando aqui o Núcleos, ajustar outras propriedades, como por exemplo aqui, ó, eu tenho a gravidade e o vento. Então, por exemplo, vou colocar aqui um pouco mais de velocidade no vento, digamos que em torno de 2 ou 3. Vou também ajustar a turbulência, que ele chama de Wind Noise. Você também pode definir se você quer que o vento venha na direção X, que é como está mostrando aqui em direção à espada, ou na direção Y, ou na direção Z, ou trabalhando componentes, utilizando um pouco de cada eixo desse aqui. Nesse caso está 100% na direção X. Vamos ver como é que ficou agora com o vento. Agora eu vou fazer uma pequena animação do tecido utilizando o meu Dynamic Constraint. Então, voltei minha animação para o primeiro frame. Vou selecionar aqui meu Dynamic Constraint, no caso é isso aqui, ó, pegar minha ferramenta de mover. E agora o que eu fizer em termos de animação do meu Dynamic Constraint vai refletir na maneira como o tecido funciona. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero realmente que o tecido inicie nessa posição que está. Então, do jeito que eu já estou com o End Constraint selecionado, vou apertar a letra S para gravar esses quadros chaves. Vou voltar aqui no meu Channel Box para que vocês possam visualizar. Ele gravou todas as propriedades e criou uma linha aqui no meu frame 1. Digamos que aqui no frame 60 eu tenha deslocado esse meu tecido para cá. Não se preocupe que apenas o Dynamic Constraint veio, o tecido também vai vir. Eu poderia também descer mais um pouco, puxar um pouquinho mais aqui. Então, puxei em direção à espada, certo? Descer mais um pouquinho. Vou apertar S para gravar. Então, vou voltar aqui e vamos ver o que é que vai acontecer. Certo? Vocês viram que o tecido ele veio em direção à espada, mas ele passou pela espada como se ela não existisse. Isso aconteceu porque a espada não foi compreendida como um obstáculo para o tecido. Então, vou selecionar a espada, vou vir aqui novamente em Endcloth e vou criar a espada como um Passive Collider. Vamos ver o que acontece agora.
Então, como vocês viram agora, a espada interage com o tecido, mas ela ainda não corta o tecido e a espada também não está animada. Então, eu vou fazer uma pequena animação na espada. Vou selecionar a espada e digamos que no frame inicial ela está nessa posição mesmo, vou apertar a letra S. Digamos que no frame 20 a espada já esteja um pouco mais alta e tenha rotacionado um pouco no eixo Z. Vou apertar S novamente. E digamos que aqui no frame 60 a minha espada ela tenha então girado bastante nesse eixo aqui, seria então cortando completamente o tecido. Dá letra S novamente. Vamos ver se essa animação vai ser suficiente para o que eu quero. Possivelmente. A gente viu que na verdade a espada não cortou o tecido, mas ela já fez o movimento. A gente poderia fazer com que esse movimento ficasse mais rápido. Para isso bastava que eu selecionasse todos os quadros-chave utilizando a tecla Shift, clico e arrasto. Pegando aqui na extremidade eu posso clicar e arrastar para diminuir a distância entre os quadros-chave, ou seja, com isso aumentar a velocidade da espada. Vamos ver como é que ela vai ficar agora. Pronto. Então vocês viram que a espada já passou completamente pelo tecido, mas o tecido não cortou. Como é que a gente vai fazer para que o tecido rasgue ou corte? Eu vou selecionar o tecido, vou pegar aqui a minha ferramenta de seleção por pincel e vou selecionar, por exemplo, vou aumentar aqui, segurar a letra B para aumentar um pouco o tamanho da minha ponta e vou utilizar aqui no caso, botão direito, mais a opção de Vertex, para que eu possa pintar alguns vértices onde eu desejo cortar o tecido. Tá? Então vou clicar e arrastar aqui, ó, pintando aqui alguns vértices, não precisa ser nem em linha reta, a não ser que você queira realmente. Então esses vértices que eu marquei aqui vão ser os vértices onde eu vou cortar. Então para isso eu vou vir aqui no menu N Constraint e vou clicar em Interable Surface. Pronto, agora esses pontos foram marcados como pontos de ruptura. Então eu vou clicar aqui na minha seta, vou voltar aqui minha animação e dar um play novamente para a gente ver. Então como vocês viram, ele conseguiu agora romper completamente o tecido. Se você não quiser que o tecido fique com esses pedaços soltos, como ficou aqui no meu caso, a gente pode fazer o seguinte, no Stop, voltar, e eu posso configurar aqui, ó, no meu Dynamic 2, a força com que esses pontos estão grudados. Nesse caso aqui, seria isso aqui, ó, meu Glue Straight. Então eu vou colocar, por exemplo, aqui 0.15, vamos ver novamente como ficou. Se você tiver dificuldades para conseguir visualizar a sua animação em tempo real, você pode clicar com o botão direito do mouse em cima da régua do timeline e clicar na caixinha aqui da opção Play Blast. Escolher a opção de salvar o arquivo e indicar o local onde você quer salvar. No meu caso, eu vou salvar aqui no desktop mesmo. Se caso é interessante, você coloca o nome do arquivo, então só depois que você escolher o local, senão ele vai trocar novamente. E vou clicar no botão Play Blast para que ele gere então minha animação. Ok? Então vamos ver como é que ficou o resultado do vídeo. Ok? Então espero que todos tenham conseguido fazer e até a próxima.